Olá, que a paz do Senhor Jesus e a bênção de Deus esteja sobre a sua vida. Nós estamos vivendo uma fé de uma palavra muda tudo. A palavra de Deus ela tem poder para mudar tudo na sua vida. A palavra de Deus ela tem poder para mudar o casamento, mudar a família, mudar a saúde. A palavra de Deus ela tem poder. Certa vez chegaram diante do Senhor Jesus, o centurião, propriamente dito, chegou diante do Senhor Jesus e disse que o criado dele estava doente. E o Senhor disse que iria curá-lo. Ele falou: Senhor, manda apenas uma palavra e o meu rapaz será curado. Então, a partir daquele momento, a vida desse rapaz, desse servo mudou, e a do centurião também mudou naquele momento. Então, quer dizer, porque ele acreditava no poder da palavra do Senhor. Então, diante do poder da palavra de Deus, nós vamos hoje ler uma palavra que eu creio que vai abençoar a sua vida no nome do Senhor Jesus. Só que antes de nós aqui começarmos a nossa leitura, eu quero chamar a sua atenção para você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações, aproveite e compartilhe com seus amigos e colegas, porque todos os dias nós estamos aqui fazendo uma oração. A oração nós fazemos a oração diária, todo dia pela manhã, né? E toda quarta-feira às 9 horas da noite nós estamos aqui lendo uma palavra, fazendo uma oração e pedindo a misericórdia de Deus para a nossa vida no nome do Senhor Jesus. Então prepare aí um copo com água, né? Porque nós também vamos apresentar a Deus diante da oração, e é certo que Deus ele vai abençoar a sua vida no nome do Senhor Jesus Cristo, né? Então, como eu estava dizendo, ative as notificações e também compartilhe com seus amigos, porque tem bênçãos para a sua vida em nome do Senhor Jesus. Abra aí a sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 7, versículo 5, né? Primeiro livro de Samuel, capítulo 7, versículo 5, porque o poder de Deus tem poder, como Deus tem poder para mudar a sua vida. E eu creio que através da palavra Ele vai mudar e irá te abençoar em nome do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz, aqui no livro de 1 Samuel 7, versículo 5, diz o seguinte: os filisteus são vencidos. Os filisteus foram povos que perseguiram Israel. Eram povos muito mais fortes fisicamente, muito mais capazes no sentido de força física, o seu exército. Então eles ficaram por um grande período perseguindo Israel, tentando tomar o território. Porém, sempre quando o povo se voltava para Deus, Deus os ajudava, o Senhor enviava provisão, providência para abençoá-los em nome do Senhor Jesus. Então, nesta ocasião foi o que aconteceu. Deus enviou bênçãos e salvou a vida daquele povo. Samuel, nessa ocasião, aqui que nós iremos ler, Samuel ele era um juiz de Israel. Samuel ele fez parte dos juízes de Israel. Naquela época, antes de iniciar a monarquia de Israel, eles viviam sob o regime de teocracia, que na verdade quem governava era o próprio Deus. Então Samuel ele foi o último juiz do povo de Israel nessa ocasião. Então aqui vamos ler aqui a palavra de Deus no versículo 5, diz o seguinte: disse mais Samuel: congregai todo o Israel em Mispa e orai por vós ao Senhor. Então aqui Samuel havia chamado o povo para se congregar. Ele havia chamado o povo para que eles viessem congregar em Mispa. Eles iriam se reunir, eles iriam orar, se apresentar a Deus, pedir perdão pelos seus erros, pecados e etc. E aí diz o seguinte: congregaram-se em Mispa, tiraram a água e a derramaram perante o Senhor, e jejuaram aquele dia, e ali disseram: pecamos contra o Senhor. E Samuel julgou os filhos de Israel em Mispa. Então veja bem que, como eu disse, Samuel ele foi o último juiz de Israel. Por isso que aqui usa o termo que Samuel julgou Israel em Mispa. Israel viveu um período de mais ou menos 470 anos nesse regime de teocracia, onde eram os juízes escolhidos por Deus que julgavam o povo. E aqui nesta ocasião, Samuel chamou o povo para eles se congregarem, e ali eles se purificaram, que era com a água, que era a maneira que eles se purificavam naquela época, pela tradição deles, e ali Samuel julgou o povo.
No versículo 7 diz o seguinte: quando, pois, os filisteus ouviram que os filhos de Israel estavam congregados em Mispa, subiram os príncipes dos filisteus contra Israel. O que, ouvindo os filhos de Israel, tiveram medo dos filisteus. Então veja bem que o povo estava unido, congregado, para buscar o poder de Deus, para buscar a misericórdia, pedindo perdão, se purificando. E o inimigo, os filisteus, eles viram isso como uma oportunidade. O inimigo viu isso como uma fragilidade do povo de Israel. Eles viram dessa maneira porque eles não conheciam a grandeza e nem o poder de Deus naquele momento. Então eles achavam que Israel estava vivendo um momento de fragilidade. Só que nós temos que entender que assim age o diabo nos dias de hoje. O inimigo, ele vê a pessoa orando, buscando, clamando, vindo à igreja, tendo uma comunhão com Deus, e ele acha que a pessoa está vulnerável. Por isso que às vezes a pessoa passa por algum problema, o inimigo tenta lançar alguma seta na família, no casamento, para ver se a pessoa desiste, desanima. E às vezes quando passamos por lutas, por dificuldades, é aquele momento que causa um medo, né? A pessoa fica com receio do que está por vir, do que acontecerá. E Israel, como eles estavam ali reunidos, orando, buscando, eles ficaram com medo, não sabiam o que iria acontecer. Eles tinham a consciência que o exército filisteu era mais forte do que o deles. E aí diz o seguinte: então eles tiveram medo. Todos nós sentimos medo, mas nós não podemos permitir que o medo domine a nossa vida. Nós não podemos permitir que as situações adversas nos atrapalhem, né? E nós não podemos nos deixar levarmos pelos problemas. E aqui Israel, mesmo congregando, mesmo buscando, tiveram medo. Quantas não são as pessoas que nesse momento estão nos assistindo, acompanhando, e elas buscam a Deus, oram ao Senhor, e ela está com medo do problema que ela está enfrentando, se encontra com medo por causa do filho que está em más companhia, se encontra com medo por causa da causa na justiça, que às vezes ela está em dúvida se vai ganhar ou não. Mas nós não podemos deixar que o medo domine a nossa vida. Nós temos que colocar a nossa fé e a nossa confiança em Deus, porque com Deus na frente tudo dará certo. E aí diz o seguinte: então Israel teve medo dos filisteus. Então disseram os filhos de Israel, versículo 8, a Samuel: não cesse de clamar ao Senhor. Então veja bem, o povo falou para que Samuel não cessasse, não parasse de clamar naquele momento. Nós não podemos parar de orar, de clamar, de buscar. Por isso, todos os dias pela manhã nós também fazemos a nossa oração diária, porque a oração do justo tem muito em seus efeitos, diz a palavra de Deus. Então ele disse: não cesse de clamar ao Senhor. Eles disseram, não cesse de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre das mãos dos filisteus. Hoje, creia nisso, hoje Deus ele livrará você das mãos dos filisteus. O filisteu hoje em dia é a doença, é o problema. Espiritualizando o termo, os filisteus hoje em dia é o problema na família, aquele vício que está atrapalhando, né? Então esses são os filisteus nos dias de hoje. Deus, ele vai te dar forças para você vencer esses filisteus, a partir do momento que você orar, clamar, buscar em Deus a sua bênção e a sua vitória no nome do Senhor Jesus. Então eles pediram para que Samuel não parasse, não cessasse de clamar diante daquela situação, daquela ameaça iminente que eles estavam vivendo. E aí diz o seguinte, no versículo 9: tomou, pois, Samuel um dos cordeiros que ainda mamava e o sacrificou em holocausto ao Senhor. Clamou Samuel ao Senhor por Israel, e o Senhor lhe respondeu. Então, quando nós clamamos, quando há aquele clamor sincero, quando há aquela oração sincera diante de Deus, Deus ele nos ouve. Deus ele não é obrigado a nos responder, ou não é obrigado a nos ouvir. Mas quando nós oramos com sinceridade, quando nós derramamos o nosso coração diante do poder desse Deus, ele nos ouve e responde o nosso clamor. Então Samuel clamou, ele ofereceu um holocausto ao Senhor, um sacrifício ao Senhor, e clamou por Israel, e o Senhor o respondeu. E aí diz o seguinte: enquanto Samuel ofereceu o holocausto, os filisteus
chegaram à peleja contra Israel, mas trovejou o Senhor aquele dia com grande estampido sobre os filisteus e os aterrou, ou seja, colocou medo neles, de tal modo que os foram derrotados diante dos filhos de Israel. Então vamos entender isso aqui. Veja bem, o Senhor, ele deu a vitória para o povo de Israel. Mas veja aqui que no versículo 10 diz que os filisteus chegaram à peleja contra Israel. Deus, ele não livrou Israel da peleja, mas Deus livrou Israel na peleja. Há uma diferença aí, porque vejam só, houve a peleja, houve a luta. Deus permitiu que isso acontecesse, mas Deus deu livramento para Israel em meio àquela peleja, no momento da luta. Deus, ele deu livramento para Daniel na cova dos leões. Vejam só que Deus não livrou Daniel da cova dos leões, Deus livrou Daniel na cova dos leões. Deus não livrou Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha de fogo, Deus livrou Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha de fogo. Então isso quer dizer o seguinte, que às vezes você pode estar passando por um problema grande no seu casamento, na sua família, no seu trabalho ou perseguições. Você pode estar passando por uma dificuldade nesse momento agora. Deus, ele vai te livrar nesta dificuldade. Em meio à dificuldade, Deus, ele provê livramento, solução e salvação. Deus não livrou Israel da peleja, mas Deus livrou Israel na peleja. Esse é o Deus que provê, esse é o Deus que ajuda e que restaura. Então, pode ter certeza que agora, nesse momento, o Senhor está provendo milagres na sua vida, Deus está provendo solução para a sua vida no nome do Senhor Jesus. E aí diz o seguinte, no versículo 11, saindo de Mispa, então, os filisteus foram derrotados, foram envergonhados. Aí diz o seguinte no versículo 11, saindo de Mispa, os homens de Israel perseguiram os filisteus e os derrotaram até abaixo de Bet-Ca. Tomou então Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e San. Ele chamou Ebenezer e disse, até aqui nos ajudou o Senhor. Coloque essa palavra no seu coração, coloque essa palavra no seu coração, creia nessa palavra, Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. Às vezes você já viveu muitas lutas, passou por muitas dificuldades, mas você está firme, você está confiante em Deus. Ebenezer para você, ou seja, até aqui nos ajudou o Senhor. Até aqui o Senhor te ajudou e Ele te ajudará, porque Ele é Deus. Israel se voltou para Deus nessa ocasião e Deus abençoou eles no momento que eles mais precisavam. E aí diz o seguinte para encerrar, assim os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram ao território de Israel, porquanto foi a mão do Senhor contra eles todos os dias de Samuel. As cidades que os filisteus haviam tomado, as cidades que haviam tomado Israel, foram-lhe restituídas, desde Ecrom até Gate, e até os territórios delas arrebatou Israel das mãos dos filisteus. E houve, olha só o que aconteceu, houve paz entre Israel e os amorreus. Então, houve paz para aquele povo, porque eles buscaram, se voltaram para Deus e foram abençoados. Então, nós vamos buscar a Deus, pedir a ajuda do Senhor e Ele irá nos ajudar. Haverá paz na sua vida, no seu casamento, na sua família, em o nome do Senhor Jesus. Creia nessa palavra, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Vamos fazer uma breve oração para que Deus nos abençoe? Como eu disse, uma palavra muda tudo. A palavra de Deus mudou tudo na vida daquele povo. E hoje, uma palavra muda tudo na sua vida. Pega aí o seu copo com água e vamos apresentar ao nosso Deus. Meu Deus e meu Pai, no nome do Senhor Jesus, visita essa pessoa que ora conosco nesse momento, que o Senhor venha trazer a paz que ela busca, a vitória que ela necessita. Abençoa a casa, a família, o trabalho, o casamento. Coloca, meu Deus, as tuas mãos para fortalecê-los e para renová-los. Meu Deus, traga uma noite de sono abençoada, coloca a tua unção, derrama o teu poder, e quando esta pessoa também beber dessa água, a mão poderosa do Senhor visite, abençoe, restaure e transforme. Meu Deus, pois assim nós declaramos a bênção, a vitória na vida de todos, em o nome do
Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que a boa mão do Senhor esteja sobre nós. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? E graças a Deus. Beba da água e seja abençoado em o nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe em o nome do Senhor Jesus. Até uma próxima. E eu creio que Deus ele tem bênção para a sua vida. Compartilhe esse link com seus amigos. Deus vai dar a vitória a todos para a glória do Senhor. Fica na paz. Deus abençoe. Até uma próxima.